Olá, amigos da Tribuna do Norte, do Esportes de Primeira. A gente está aqui num dos templos do esporte de Natal. Por esse ginásio passaram grandes estrelas, grandes astros, grandes atletas e tiveram grandes histórias que contam realmente o que aconteceu com o esporte de Natal durante 50 anos. O Palácio dos Esportes de Djalma Maranhão está de volta para receber você e mais um pouco dessa história. E a gente vai contar tudo para você aqui no Esporte de Primeira. Costumo dizer que o Palácio dos Esportes é a extensão da casa da gente, na medida em que, além da prática do esporte, aqui nós convivíamos, nós nos reuníamos, nós discutíamos, nós debatíamos, às vezes até brigávamos, no bom sentido, pelo esporte da cidade do Natal. Olá, amigos do Esporte de Primeira, da Tribuna do Norte. A gente está aqui reunido com uma equipe sensacional, uma equipe que viveu, que fez a história do Palácio dos Esportes. Nós estamos aqui com Exmar Tavares, Jorge Moura, Beto Cabral, João Felinto. É um prazer estar com vocês. A gente vai bater aquele papo. É um papo, um bate-papo, uma conversa das experiências de vocês. Começando aqui com o Exmar, o mestre do futsal. Exmar, aquela final de 1990, o que lhe lembra, o que lhe traz à mente no futsal? ABC, América, Aspetro estava na final também. O que lhe lembra dessa final? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais espetaculares, né, campeonatos disputados aqui. Nós tínhamos o Palácio dos Esportes completamente lotado, todos os lugares ocupados, tamanha a repercussão que o futsal tinha naquela época, inclusive chegando a se rivalizar com o próprio futebol profissional. Jorge Moura, voleibol, também muitas histórias. A gente estava falando antes sobre o Yashica e você falou desse time espetacular que modificou o voleibol do mundo, né, e esteve aqui. O que você conta desse time? O que você conta dessa história? Como foi para vocês receber esse time? E tem mais. Não foi só esse time, também tem a história do povo potiguar, que tem muitos ídolos e muitos craques do voleibol feitos aqui no Palácio dos Esportes. O jogo da Yashica foi em 1975, no governo Cortes Pereira. Certo. Entendeu? Yashica fez um negócio que eu nunca vi na minha vida. Yashica dava na quadra máquina fotográfica. Era a fábrica, né? Esse ginásio super lotado. Muita gente, entendeu? O pessoal vibrando com a Yashica, e a Yashica nem jogando, a Yashica estava aquecendo, porque o Rio Grande do Norte, coitadinho, não fazia nada. Entende? Foi que naquela época tinha tomada, né? Foi 15-1, 15-1 e 15-3. 3-0 rápido. Depois ela ainda ficava treinando, batendo bola, rindo da cara da gente. Claro. Japão era a escola dominante mundial, era japonês. Eu vi aqui jogar um jogador de basquete, que para mim foi, antes de conhecer os Harlem, os NBA dos Estados Unidos, foi o maior jogador de basquete que eu vi jogar, Ivan Frota. Hoje é brigadeiro da Aeronáutica, está aposentado, foi até candidato a presidente da República, jogava muito basquete. E teve outros grandes jogadores de basquetebol aqui. Roberto era meu irmão, faleceu já, foi outro grande jogador de basquetebol, Thales, o menino Aguiar, como é Flávio, enfim, muitos outros aqui. Entre as décadas de 1950 e 1960, surgiu o Palácio dos Esportes. Anteriormente, a gente só tinha aqui em Natal o ginásio Silvio Pedrosa. E isso transformou-se num salto qualitativo para as modalidades esportivas. Eu quero agora me meter aqui no voleibol, porque eu fui um atleta mediano e aqui na década de 60 todo mundo aqui jogava tudo. Todo mundo. Exmar Tavares foi jogador de handebol também. Jorge Moura foi jogador de basquete. João Felinto, Jorge Moura foi jogador de basquete, foi pivô. Era muito bonito ele naquela época, viu? E João Felinto, que eu saiba, era só no basquetebol. A história, a gente veio para falar um pouco da história, do resgate histórico do Palácio do Esporte. E todos os setores das dimensões do esporte passaram aqui dentro. A gente sabe que a gente fazia aqui uma alta performance, houve uma diferença muito grande do esporte antes e depois do Palácio do Esporte. E essa vinda do Palácio dos Esportes, essa chegada do Palácio dos Esportes, veio também as transformações das preparações.
as equipes começaram a se preparar menos amador e mais profissional. E começou o quê? Que foi o principal, um intercâmbio mais frequente, mais constante, participação nas federações e etc. O que falta nesse ginásio é um Pacheco, que fazia desse ginásio a sua residência, porque precisa de pessoas para limpar, precisa manutenção. O treino começava um pouquinho mais tarde. Nós não tínhamos onde treinar e dávamos um dinheirinho ao vigia. Para Pacheco não saber, porque se o Pacheco soubesse, vinha das 4 da manhã para ter a gente. E nós treinávamos de 5 às 6h30. Tenho altas e grandes recordações aqui de jogadas. Aqui eu joguei um dos jogos internacionais contra a seleção americana de basquetebol. A gente está falando de grandes espetáculos que aconteceram no Palácio e que eu acho que estimularam e fizeram ainda mais crescer o esporte local, né? E um desses espetáculos foi a presença dos Globetrotters aqui no Palácio dos Esportes. Você estava aqui, você assistiu os Globetrotters, e foi, além dessa buzinada, isso aí foi ele chegando naquela época. O que foi que você viu e o que foi que levou para você, por exemplo, a presença daqueles caras aqui? O Globetrotter a gente já sabia que aquele não é um jogo, é um espetáculo que ele dá, né? Mas antes disso, durante esse tempo, foi a seleção americana do Missouri Valley que jogou aqui. Vieram equipes grandes jogar aqui. Naquela tabela de entrada ali, a equipe americana, para variar, era um pouco alta, né? 2,5 m, 2,10 m, 2,15 m, os três debaixo do garrafão. E eu entrei, na jogada correndo, alguém, talvez tenha sido o Jorge, que estivesse jogando, passou a bola para mim, dentro do garrafão. Quem não sabe o que é o garrafão, é onde está a tabela do basquete. E eu saí, eu tinha que subir para fazer. Subir, jamais subiria, senão eu ia dar uma cavada ali, eu ia enterrar no chão. O que é que eu fiz? Dei a famosa boca. Fiz que ia, os três subiram, os três negões, para abafar. Eu me afastei o máximo que pude e, na medida possível, dei e a bola caiu. O ginásio veio abaixo no negócio desse. Isso me marcou muito. E teve um detalhe que eu quero dizer, eu estava me lembrando, eu vou dizer logo, senão talvez me esqueça. Quando nós inauguramos, eu digo nós que eu participei aqui também, né? Da inauguração do Palácio dos Esportes, logo depois a ABB, no qual eu pertencia, fomos jogar em Fortaleza. E a manchete do jornal O Povo, por coincidência, naquele dia que nós estávamos lá, uns 4 ou 5 dias depois da inauguração, a manchete era: Palácio dos Esportes é realmente um palácio. Deixa eu fazer aqui um parêntese. João esqueceu o último jogo importante do basquetebol nessa quadra aqui. Na década de 80, aconteceu aqui um campeonato, um campeonato já difícil de ser feito, mas de repente surgiu na categoria adulta um impasse que essa cidade aqui parou. E essa partida é falada até hoje. Uma melhor de 3, América e ABB. E o time do América era a seleção do estado do Rio Grande do Norte. E foram no cemitério do Alecrim e tiraram vários que já tinham parado na época. Quinca não era morto nessa época, por isso que eu estou dizendo isso. Deram um calção a Quincas, um calção a João Filinto e juntaram uma ruma de menino aí. Entre eles Haroldo e outros. E essa partida realmente o América não venceu, perdeu por 1 ponto. Foi uma emoção muito grande. Eu estou contando essa história porque foi o último clássico do basquetebol aqui nessa casa. Por aqui passaram vários atletas consagrados, sem incentivo, de mão estendida o tempo todo, mas que honraram e deram nome ao nosso estado. Além dos grandes clássicos, das grandes estrelas, os públicos sempre fizeram parte dessa casa. Mudou, o que mudou nessa história ao longo do tempo, que fez com que as pessoas deixassem de vir mais, o que mudou, na sua opinião, o que pode trazer de volta, por exemplo, um novo ginásio? Olha, por exemplo, os jogos estudantis, né? Esse Palácio dos Esportes fervilhava de tanta gente. Mas eu acho que se a gente
resgatar competições importantes, competições locais, competições nacionais. Certamente esse ginásio vai voltar a receber grandes públicos, né? Como você colocou aí, o que fazer para trazer de volta o povo para o Palácio dos Esportes. É um equipamento eminentemente voltado para o esporte, mas aqui também foram realizados muitos shows. A cultura também teve o Palácio dos Esportes como uma casa, não é? Bom, ó, a bola é antiga, hein? A bola é antiga, não é a bola do futsal, não é a do basquete, mas eu vou pedir para vocês todos assinarem aqui, relembrando a história de essa bola, com certeza circulou muito aqui por dentro e a gente vai guardar, né, para a história do Palácio dos Esportes começar em Exmar. Itamar, eu quero parabenizar a sua iniciativa enquanto editor-chefe da Tribuna do Norte, da parte de esporte, dizer que esse momento aqui, dessas 5 pessoas e mais a área técnica, que sem ela não vai ficar esse registro, isso aqui vai ser um registro de muito valor para gerações futuras, mostrando aqui o nosso posicionamento, a nossa felicidade enquanto um equipamento desse. A gente pode viver aqui um resumo de 50 e poucos anos de história do Palácio dos Esportes. Esses senhores que estão aqui fizeram essa história junto com as pessoas de Natal, as pessoas que passaram por aqui, que puderam construir o esporte de Natal, o esporte do Rio Grande do Norte. É esperar que com esse equipamento de volta, essa história possa ser, não reescrita, ela possa ser continuada e que ganhe força e que as solicitações e que os desejos, né, que todos vimos aqui, eles possam ser realizados com muito profissionalismo e pensando no ideal e pensando no objetivo final, que é você em casa, que é a população, que é o povo de Natal, o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado a vocês, foi um prazer, parabéns pela história, a história que vocês construíram. Para nós que amamos o esporte de Natal. Um abraço a todos vocês. Esporte de Primeira volta depois.